Hoje começamos o projeto de live às 21 horas. Esse projeto eu estava programando ali fazer pelo YouTube, mas farei pelas duas plataformas. Eu vou fazer aqui pelo Instagram e depois eu faço lá pelo YouTube, tá? Porque como no YouTube estava travando bastante, eu vou explicar por aqui como que funcionará o nosso projeto de live de ambliopia às segundas às 21 horas, tá bom? Então o projeto funciona assim. Aqui eu acho que tá melhor, né? Vocês me contem aí se aqui tá melhor para obrigado. Vamos fazer por aqui então. Eu tava pensando em fazer pelo Instagram, aí eu falei, vou fazer pelo YouTube. Então eu acho que vou fazer pelo Instagram essas lives, deixo salvas aqui. E é que aqui é mais difícil de tirar dúvidas, mas dá para todo mundo participar e escutar melhor. Eu acho que dá para tirar dúvida aqui também, né? Vocês digitam aí no celular e aí dá para tirar as dúvidas também. Porque o intuito dessas lives, que vão acontecer todas as segundas-feiras às 21 horas, eu fiz um projeto parecido como esse, que foi em 2021. Eu fiz um ano de lives, era toda segunda-feira às 20 horas. Mas, como eu tenho outros compromissos hoje em relação a aulas e mentorias, eu teve que fazer às 21 horas. Então, foi um projeto bem legal, bem interessante, e que aconteceu durante todo o ano de 2021. Então, eu resolvi fazer de novo, depois de 5 anos, esse mesmo projeto das lives, todas as segundas-feiras, às 21 horas, para a gente falar sobre ambliopia. Eu trago um assunto básico, para a gente dar uma leve introdução, né? E também instigando vocês a perguntar, porque essas lives são para vocês pacientes, para pais e para profissionais, então fiquem à vontade. Elas vão ser orgânicas no sentido de que desde que eu começar você já pode fazer suas perguntas, aí eu vou respondendo e criando ali o conteúdo em cima do que você está me perguntando, tá? E primeiramente a gente tem que falar, eu vou falar algumas considerações hoje, que é algo assim, diretamente ao ponto, tá? E diretamente ao ponto, papo reto, né? Nessas lives. Então a gente tem que entender alguns pontos. E aí eu vou falar hoje algumas coisas gerais sobre a ambliopia, que estão no escopo ali do mito, para que vocês entendam e aí instigue também um pouco da sua curiosidade para que você acompanhe aqui as lives e vá destrinchando essas dúvidas, esses mitos, né? Primeiramente, o primeiro mito que a gente tem dentro do universo da ambliopia é que você só pode trabalhar até os 7, 8, 9, 10 anos. Cada profissional fala em um número mágico, que eu sempre brinco, né? Aquele número que se falou para você 7 anos, 8 anos, e aí a criança cantou parabéns de 8 anos, no outro dia ela já não pode mais trabalhar a reabilitação da ambliopia, né? Não pode mais fazer nada pela ambliopia, não pode tratar lá a ambliopia. A gente não fala em tratamento porque a ambliopia, na verdade, a gente faz a reabilitação, porque ela não é uma doença, né? Ela é uma parada no desenvolvimento, é uma anomalia sensório-motora que tem uma parada no desenvolvimento cerebral, tá? E então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que lá em 2004, 2005, começou a aparecer estudos científicos, né, baseados em evidências, dentro do universo da ambliopia, sendo estudados dentro da neuroimagem. Neuroimagem é estudada por neurocientistas, por neurologistas, não é estudada por oftalmologistas. Então já começa aí, já dá alguns pontos para vocês e colocando alguns red flags aí na cabeça de vocês. E aí 2004, 2005 começou, tá, a pipocar estudos científicos mostrando a localização dos diferentes tipos de ambliopia no cérebro. E aquilo me alertou de que a ambliopia não era algo no olho, era algo no cérebro. Por mais que muitas vezes um acometimento do olho parecesse que transformou ali o olho em preguiçoso, como a gente chama, né, olho preguiçoso. Eu até tenho um Instagram, olho preguiçoso, que eu vou alimentar bastante esse ano lá ele,
Mas eu coloquei esse nome contra meu gosto, mas é porque as pessoas acham aqui. Se vocês olharem, eu tenho, sei lá, 70 mil seguidores, sei lá tem mais de 100 mil. E vem muita gente lá, chega até mim pelo olho preguiçoso e ouve falar do desambliopise, né? Então, na verdade, não é o olho que é preguiçoso, é o cérebro. Então, esse já começa o primeiro ponto. A gente não pode se basear em querer, né, recuperar a ambliopia pensando no olho, tá? A gente precisa pensar no cérebro. E de 2005 para cá, choveram estudos científicos mostrando que diferentes tipos de ambliopia geram diferentes tipos de repercussão lá no cérebro, de alterações lá no cérebro. E alguém me perguntou, né, sobre o Al Gomes, né, lá de Belo Horizonte, perguntou se a ambliopia tem relação direta com o estrabismo. Uma pergunta bem interessante, que, na verdade, existem mais de 60 tipos de ambliopia. Quando eu falo em tipos de ambliopia, eu posso dizer assim, existem mais de 60 causas de ambliopia, tá? Para ficar claro para vocês. Tipos de ambliopia significa causas diferentes para a ambliopia. O mesmo paciente, ele pode ter 5 tipos diferentes de ambliopia. E vamos lá para a pergunta dele, que ele falou assim, se a ambliopia tem uma relação direta com o estrabismo, né? Um dos papas, né, mentores, antigamente a gente falava de papa, hoje a gente fala mentor, né? E entreguei a idade aqui, né? Falando que a gente antigamente falava, nossa, o papa de tal coisa. Hoje em dia a gente fala o expert, o mentor, né? Mudou um pouco esse conceito, mas vocês entendem, eu acho. Mas eu tenho que sempre traduzir, porque tem gente mais jovem que às vezes não entende essas expressões mais antigas. Então, o grande mentor da minha área de ortóptica é o Van Norden. E ele tem um livro que todo mundo que fez ortóptica estudou no mundo inteiro, né? E aí ele tem uma frase no livro dele que é bem interessante, que ele fala o seguinte: até que se prove o contrário, todo estrábico é amblíope, mas nem todo amblíope é estrábico. Então vamos lá. Até que se prove o contrário, qualquer pessoa que tem estrabismo, ela vai ter uma ambliopia, ela vai ter uma baixa de acuidade visual, porque o estrabismo, uma das características, né, dos estrabismos é gerar a baixa visão, né, a baixa de acuidade visual, na verdade. E aí gerar ambliopia. Existe estrabismo, tem algumas características muito sutis que a gente vai discutir mais para frente de alguns estrabismos que não geram ambliopia. Mas, como Van Norden diz, até que se prove ao contrário, todo mundo que tem estrabismo tem ambliopia. Mas nem todo mundo que tem ambliopia tem estrabismo, tá? Por que ele fala isso? Porque eu acabei de falar para vocês, existem mais de 60 tipos de ambliopia. Então, se você tem estrabismo, a chance de você ter ambliopia é gigante, tá? Agora, se você tem ambliopia, a chance de você ter estrabismo não é tão grande, porque existem outros tipos de ambliopia, tá? Uma das ambliopias mais comuns é a ambliopia causada por estrabismo, tanto que a gente chama de ambliopia estrabísmica, porque estrábica é a pessoa que porta o estrabismo, então a ambliopia ela não porta, então ela é estrabísmica. Muita gente, inclusive profissionais aqui nas redes sociais, falam ambliopia estrábica, né? A ambliopia não está estrábica, quem está estrábica é o paciente, então o nome certo é ambliopia estrabísmica. Ou ambliopia causada por estrabismo, né? Essa ambliopia causada por estrabismo, olho preguiçoso, né? Eu vou usar esse termo muitas vezes, embora eu não goste, a gente vai discutir, mas principalmente nos nossos meses iniciais aqui, que a gente vai estar junto de segunda-feira, eu vou tentar não falar sobre eu vou falar olho preguiçoso, mas eu gosto muito de entender que vocês entendam que o que acontece na ambliopia é uma parada no desenvolvimento no cérebro. Não sei se vocês sabem, mas a palavra ambliopia, né, ela vem da palavra arrest. E essa palavra arrest significa parada. Então, o que é uma ambliopia? Uma parada no cérebro. E essa parada no cérebro faz com que o cérebro não desenvolva-se, tá? Neurologicamente, neurobioquimicamente, como ele deveria. É muito interessante nessa jornada que a gente vai ter aqui, né? São 50 lives que a gente vai fazer juntos esse ano, segundas-feiras às 21 horas, que a gente pensa no seguinte aspecto.
eu fiz muita coisa na minha carreira, fiz várias formações, graduações, sempre pensando na ambliopia, de acordo com os estudos que surgiam dentro do escopo da ambliopia, né? Então, estudar neurociência, neuroimagem, tudo isso, porque desde 2005, né, já começou, 2004, 2005, já começou a pipocar estudos científicos, né, mostrando estudos de neuroimagem, que são acessíveis a qualquer profissional, mas que quem estuda isso daí e sabe estudar isso daí, geralmente é o pessoal da neurociência e da neurologia, né? Então você não vai ver um oftalmologista falando sobre esses estudos, ele não viu esses estudos. Ou se viu, não soube interpretar direito, né? Então, é o que eu vejo, que eu percebo. Porque, por exemplo, quando eu fiz educação física, por exemplo, foi porque eu sei que a ambliopia, ela mexe na questão postural. E aí eu queria fazer fisioterapia. E aí a coordenadora do curso, que eu era coordenador na época, eu era coordenador da área da saúde, e ela falou para mim, professor, não vale a pena você fazer fisioterapia, você precisa conhecer o corpo saudável, porque o amblíope, ele vai ter alterações da mecânica visopostural, as alterações posturais relacionadas à visão, mas não são patologias. E aí a físio trabalha com patologia, então ela me orientou e contra a minha vontade fui fazer educação física e depois, durante a faculdade, agradeci imensamente porque eu precisava entender o corpo saudável, entender os mecanismos biomecânicos, a cinesiologia, né? Biomecânica do movimento, para entender como que a ambliopia afetava a postura. E quando eu falava sobre isso, lá em 2008, 2009, eu era rechaçado. Tiravam sarro, falavam mil absurdos. Outra coisa que era importante também, quando eu falo sobre neuroimagem, só que isso daí está em vários estudos científicos, até estudos de alto impacto, né? Então, isso daí as pessoas, de uns anos para cá, elas ficaram mais quietas. Outra coisa, quando eu fui estudar nutrição também, as pessoas falavam, você está fazendo nutrição para trabalhar com ambliopia, não tem nada a ver uma coisa com outra. Aí eu fui me especializar em nutrição esportiva e em nutrição em neuropsiquiatria e neuronutrição. E aí, por quê? Porque a gente sabe que a ambliopia mexe no cérebro. E o cérebro, uma vez que ele está sobre um componente ali, mexendo, alterando ele, a bioquímica do cérebro muda. E se você puder incluir nessa bioquímica algo, e os médicos já tentaram isso, né, muitos anos atrás, inclusive eu fiz parte de alguns estudos lá em Porto Alegre em 2002, porque eu estou falando, resgatando aqui a data, 2002, porque recentemente estão tentando ressuscitar algo que já morreu, né, e já matou várias pessoas, inclusive, a levodopa, por exemplo. Então, a ambliopia, a gente mexendo na neurobioquímica do cérebro, a gente consegue ajudar os pacientes a darem um up nesse cérebro, que está parado pelo desenvolvimento por conta da ambliopia. E a neuronutrição é um caminho, porque eu não queria ir para medicação. Então, vamos através de algo funcional, que é a alimentação, né? Alimentação, suplementação. Hoje nem suplementação, assim, quase não prescrevo, eu trabalho mesmo com alimentação, com os meus pacientes, dando orientações. Já até fiz um curso chamado, que tem e-book, tem curso, Neuronutrição na Ambliopia, para dar orientações para os pacientes, o que eles têm que comer, para ajudar a recuperar a visão mais rápido, né? E tudo natural, né? E aí eu estudei para isso, né? Fiz pós-graduação, fiz faculdade, né? Não foi fontes da minha cabeça. Então, quando vem, por exemplo, um oftalmologista falar que não tem nada a ver com isso, eu falo, primeiro que você não fez nutrição, você fez faculdade de medicina. Na faculdade de medicina, a gente tem que começar a entender que a faculdade de medicina, ela não forma um super homem, né, um super poder, né, a pessoa nem tem nutrição, né. Eu sigo um médico que é muito legal, que ele fala, ele faz meme, essas coisas, e ele fala, médico não sabe nada de nutrição, ele não pode se meter na área que não é dele, a gente não aprende nada de nutrição na faculdade. Eu acho muito legal ver esses vídeos, porque a gente fica às vezes um pouco travado nas nossas atitudes, porque o médico não tem nada a ver, mas ele não sabe ele não sabe nada sobre nutrição, né? Ele não sabe muito menos neuronutrição, né? E se bobear a bioquímica, então, né? Vamos sentar e vamos fazer uma live aqui sobre neurobioquímica do olho e do cérebro para ver se a gente tira alguma coisa.
E aí a mesma coisa biomecânica, e aí eu fui sempre rechaçado em relação a isso. Aí, por exemplo, recentemente uma sociedade aí de oftalmologia fez uma discussão ao vivo, né, um congresso falando sobre ambliopia, eu participei, e aí estão falando que eles estão citando assim, né, olha, a gente tem que perceber porque são descobertas recentes sobre que a ambliopia mexe com a postura. São descobertas recentes de que a ambliopia, ela, a neuronutrição ajuda o desenvolvimento da ambliopia, porque estudos recentes mostram também que a ambliopia ela pode estar ligada a um mau desenvolvimento do cérebro. Então foi isso que foi falado ali no Congresso de Novidade. Estudos recentes podem. Estudos recentes o cacete. O negócio já tem mais de 20 anos. É recente. Então quando eu não conheço algo, eu rechaço as pessoas que conhecem durante 20 anos. Aí eu vou lá e aí fala pra mim assim, isso daí é recente. Nada recente. Por quê? O outro lado que tá aí, que é o leigo, né? Que é o paciente, e os profissionais também que não correm atrás de verificar as evidências científicas que existem. Muito se fala de evidência científica, mas se você pegar de 10 profissionais que falam sobre evidência científica, 2 sabem procurar uma evidência científica e sabem analisar o seu fator de impacto, né, na verdade? E aí eu fiquei refletindo, eu falei, mano, tipo, é sobre isso. Eu tenho que parar de ficar falando para profissional e falar para os pais, para os pacientes, porque é eles que têm que me entender, tá? É recente para eles. Eles devem ser, no mínimo, né, éticos de falar. Existem referências relativamente antigas, mas como é da área de neurologia, de neurociência, que não tem nada a ver com a oftalmologia, a gente está descobrindo isso agora, tá? E então, assim, demérito as pessoas que já vinham fazendo isso, né, igual eu, há mais de 20 anos. E a primeira vez que eu peguei um paciente que eu falei, eu vou trabalhar com esse paciente, ele tinha 28 anos e aconteceu lá em Jundiaí, esse paciente está fazendo agora, em março, 21 anos. 21 anos que eu falei assim, não, eu vou aplicar isso que eu estou aprendendo dentro da neuroreabilitação visual na ambliopia. E isso aconteceu há 21 anos. Eu fui aprimorando os meus estudos, eu fiz diversas formações, diversas pós-graduações, graduações, para poder aprimorar o que eu entrego hoje para o meu paciente. Então, quando eu pego um paciente em qualquer idade e falo que é possível reverter a ambliopia dele, né? Eu prometo ali até os 30, 33 anos, antigamente era até os 24, a gente consegue reverter quase 100%, e depois disso reverter uma parte do que é possível, né? Mas reverter parcial, mas a gente consegue. Eu tenho resultados em diversas faixas etárias, em diversos públicos também, porque eu tenho pacientes hoje em mais de 17 países dentro do Zambliopise. Só por curiosidade, né, o Zambliopise a gente tá... foi muito engraçado porque a Gabi já está comigo já há mais de 10 anos, mas a Vivi, que estava atendendo o público hoje, né, nesse primeiro dia útil, ela falou assim, 3 ou 4 pessoas perguntaram sobre o Zambliopise, sobre a ambliopia, enfim, e como que funcionava, e eles não estão acreditando que não tem mais vaga para 2026. Eu falei, pois acabou lá em setembro de 2025 essas vagas. Então, essa procura é alta porque a gente é limitado, porque a gente não vai, não tem como atender todo mundo de uma vez, né? Passa por cada pessoa é única, não existe uma receita de bolo, né? E aí é muito interessante entender que as pessoas elas estão achando isso, vendo a possibilidade de se transformar. Por quê? Porque as telas digitais, a gente nunca viveu uma realidade, e a própria oftalmologia não está preparada para isso, porque eu vejo pouco interesse neles em estudar o cérebro ainda,
né, que é a questão do brain rot, né, que tipo o apodrecimento do cérebro. A gente está vivendo uma sociedade onde a gente tem artifícios do nosso dia a dia, como isso, né, que aqui facilita a nossa vida. A gente pode, vocês têm contato comigo aqui, ó, a gente está tendo esse contato, pode tirar dúvidas, mas a tecnologia vem estragando o nosso cérebro, estragando a nossa visão, estragando o nosso mental, não é verdade? Então, se você não souber usar, então é igual veneno, né? Se você usar a dose certa, ele se torna remédio. Se você usar a dose errada, ele se torna um veneno e te mata. Eu vejo a mesma coisa em relação às tecnologias. Eu não sou contra, eu sou contra essa coisa de tem que tirar as tecnologias de todo mundo. Criança, a gente sabe que tem o desenvolvimento cerebral, a gente tem que limitar, né? Já tem vários estudos mostrando sobre isso, mas nós adultos, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa aprender a dosar isso. Por exemplo, eu que vivo na tecnologia o dia inteiro, né, na frente de computador, eu não posso deixar que meu horário de escape, né, aquele meu momento de paz seja na frente de uma tela scrollando Instagram, redes sociais. Eu quase não sigo ninguém nas redes sociais. As minhas redes sociais têm uma pessoa que toma conta, que responde às pessoas. Então, quando eu entro, é muito raramente, porque eu não entro para ficar vendo ninguém. Eu converso bastante no celular com as pessoas pelo WhatsApp, mas as redes sociais, para mim, ela não tem nada de social. Que eu não faço nada. Eu não estou nela socialmente, né? Eu estou aqui como profissionais em diversas áreas, tem vários Instagrams, e aí cada um tem uma equipe que toma conta, e aí eu tento não estar aqui tão presente, por conta de que no meu horário de paz tudo que eu quero é ficar longe das tecnologias, porque eu já trabalho com isso, né? Então a gente tem que pensar que a gente está vivendo uma sociedade, a gente está vivendo uma era de onde as pessoas que tinham ambbliopia e que viviam tranquilamente com ela, né, e descobriam lá com 14, 20, 30, 40, 50, 60 anos, elas não procuravam ajuda, tá? Elas se deixavam, né? E no máximo entravam em contato com essa realidade, conversavam com o médico falava que tinha nada para fazer, e beleza, elas não iam atrás. Hoje a gente não só tem mais facilidade de ir atrás, como a gente tem mecanismos da nossa sociedade, a alimentação, o ambiente, né? E as redes sociais, as telas digitais, que estão destruindo principalmente a visão boa, né? A visão não amblíope. Eu não gosto de ficar falando muito de olho amblíope, olho não amblíope. Eu prefiro usar essa terminologia do que olho bom, olho ruim, né? O olho amblíope, ele não é ruim, ele só é desconectado do seu cérebro. Então, se você desconectar algo da tomada, ela não é que ela não funciona, é porque não é que ela é ruim, é porque ela está desconectada. Você desconectou, ela funcionou de novo. E essa conexão você pode fazer em qualquer idade, devido à neuroplasticidade, tá? Então, ao longo dessas semanas que a gente vai ficar junto, desse ano, né, na verdade, dessas 50 lives que vão acontecer sempre às 21 horas, a gente vai estar trabalhando esses conceitos aí. Eu pretendo fazer aqui, eu acho que no Instagram mesmo, acho que o YouTube tá travando, enfim. Acho que fica mais fácil a gente fazer por aqui. E aí vocês podem tirar as dúvidas, como eu falei. Vai ser lives orgânicas, onde hoje eu introduzo o assunto, hoje eu falei mais, mas vocês importante que vocês participem, que vocês trabalhem comigo aí, né, falando sobre as suas dúvidas. Combinado? A Luna, a ortóptica e a optometria comportamental, ambas trabalham com tratamento da ambbliopia? Sim, elas trabalham, mas de diferentes maneiras, tá? Diferentes maneiras. A ortóptica, ela tem mais de 150 anos de experiência nessa área. Eu já fiz em 2002, mais ou menos. Eu já fiz a formação lá de comportamental, quando nem se pensava nisso aqui no Brasil. E tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Hoje, né, com meus estudos mais aprofundados de neuroplasticidade clínica, eu vejo que a comportamental em relação à ambbliopia está muito aquém, e a ortóptica também, tá? Porque elas tendem a entender que a ortóptica, que a optometria, que a ambbliopia
é um ou dois tipos, e são mais de 60. Então a gente precisa de uma personalização. Então a gente não consegue essa personalização hoje com nenhuma dessas duas, tá? Eu já faz mais ou menos uns 15 anos abandonei as duas e não trabalho na minha técnica. Eu só trabalho com a neuroreabilitação visual, porque a comportamental e a ortóptica não acessam o cérebro, né? E a ambliopia, como eu disse lá, no comecinho, ela não é um problema ocular, ela é um problema cerebral, certo? A Patrícia perguntou do curso de tiflologia. A gente lançou ano passado, acho que foi uma turma em março e a turma em agosto, que foi no aniversário do High Institute. Agora só em 2027 que vai ter turma, porque esgotou e é um curso que a gente tá acontecendo ainda. E aí só quando terminar essa turma que aí é vendido as aulas lá que já foram gravadas, mas só em 2027. Porque é 18 meses, então vai dar março, só 2027 mesmo. Certo? Obrigado, gente. Eu vou estar fazendo lives aqui de surpresa, então sempre acompanhe aqui o Instagram. E a gente vai ter a nossa live fixa de ambliopia às segundas-feiras, às 21 horas. Certo? Obrigado, gratidão, até a próxima.